Glória a Deus. Júlio, se conseguir para nós aquele pedestal, se não tiver, não tem problema, me viro. Então, amados, primeiramente, feliz Dia das Mães para todas as mães. Minha mãezinha, que se estiver lá, talvez esteja lá no hospital ainda, com a minha irmã está com ela lá, fazendo o cuidado dela. E desejar também um feliz Dia das Mães para a Dona Vera, que está lá com ela, a mãe da Juliana. São algumas pessoas que eu tive a oportunidade de estar conversando e conhecendo durante essa semana que estive lá acompanhando a minha mãe. Ela já está melhor, porém um pouco fraca ainda da pneumonia. Vai haver uns cuidados um pouquinho especiais lá, talvez com oxigênio e talvez uma consulta lá com um cardio para liberarem ela. Mas eu creio em Deus que essa semana aí isso vai estar acontecendo. Obrigado, Júlio. Então, meus amados, hoje nós temos um culto do Dia das Mães, porém nós vamos falar de um assunto bem diferente. Mas então ficamos agora com a palavra de Deus que vai trazer, eu creio que essa palavra, assim como todas elas nos dá uma mexida. E João, nesse momento ali, agora, ele está falando conosco, através de Jesus, está falando e João está transmitindo para nós. O tema da nossa pregação de hoje é a promessa do sofrimento. Então, acho que ela vai bem diferente daquilo que normalmente a gente escuta, Esse tema é um tema bem diferente. Mas para a gente entender um pouco do que está acontecendo, então vamos lembrar lá que tinha no capítulo 14 ali do João, a gente via a Santa Ceia. Aconteceu a Santa Ceia, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, e Jesus estava, eu penso que Jesus estava preocupado com como os discípulos iam ficar depois que Jesus fosse. Porque Jesus, o que ia acontecer com Jesus? Jesus ia morrer, Jesus ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar e ia voltar para o Pai. Os discípulos, eles iriam ficar sozinhos. E daí? Como que eles iriam ficar? Como é que eles iam se comportar? Então Jesus tenta passar um monte de informações espirituais para eles naquele momento, reforçando tudo aquilo que ele já havia falado. Só que durante todo esse tempo de 3 anos, Jesus falou, mas para eles eram coisas que eles não conseguiam entender, principalmente da ressurreição de Cristo. Então tinha coisas que teriam que acontecer para que eles também viessem a crer. Então Jesus vai transformando, vai falando com eles ao longo dessa noite, provavelmente uma noite muito longa, que ele passou muitos ensinamentos ali para ele depois da ceia. E Jesus, ele fala para eles que aonde eles vão morar, aonde eles vão estar, em que mundo que eles vão ficar agora, um mundo sem Jesus, E esse mundo, ele basicamente vai ter 2 grupos de pessoas. As pessoas que aceitam Jesus e as leis, as determinações, as palavras de Jesus, e um grupo de pessoas que não aceitam. É nesse mundo que os apóstolos vão estar vivendo e que nós estamos também inseridos nesse contexto. E nesse mundo, as pessoas vão ter alegria, mas não uma alegria pelas coisas que acontecem boas, simplesmente pelo fato das coisas acontecerem boas nas nossas vidas, aquelas coisas que nos alegram. Não, eles vão estar alegres porque vão estar com Jesus. É uma alegria que excede todo o entendimento. É essa alegria que eles vão ter. E não uma alegria que conforme a situação. Não é essa. Ela excede as situações. Eles vão ter amor, vão ter paz e vão ter alegria. Porém, se eles seguirem as palavras de Jesus. E também terão aquelas pessoas que não vão seguir as coisas que Jesus determinou. O que vai acontecer com elas? Lá em João 15:6, se o irmão puder colocar para mim, a irmã. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha que texto forte.
Então, essas são as pessoas com quem nós estaremos vivendo e com quem eles estavam vivendo naquela época. Onde vamos viver? Nós estamos dando Jesus estava dando toda essa bagagem para eles ali, para eles viverem neste mundo que vamos descrever a seguir. Agora, no texto que nós vamos ler hoje do nosso estudo, que é João 15, 18 e 27, então você, meu irmão, que está com a Bíblia na mão, abra em João. Ó, até rimou, né? Bem legal. Então, se coloque em pé, nós vamos ler esse texto, vamos prestar bastante atenção, porque tem algumas palavras que elas vão se repetir. Então, agora ali, Jesus está mostrando em que mundo que nós vamos viver. Então, fala assim, o mundo odeia os discípulos. É o texto da minha Bíblia. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês permanecem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão a vocês. Trataram assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, Jesus fala, e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. No versículo 26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, eles testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém, meus queridos? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor Deus, vem conosco, através do Teu Espírito Santo, ministrando no nosso coração, no meu, Senhor Deus, para expor a Tua palavra, Senhor Deus, da forma não que eu queira, mas a forma que o Teu Espírito Santo quer falar com a Tua igreja, Senhor Deus. Mostra, direciona, fortalece, Senhor Deus. Tira e quebra toda e qualquer ação que venha querer neutralizar aqui, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que a Tua palavra vem, Senhor Deus, para nos direcionar, para mudar, para trazer metanoia, Senhor Jesus, mudança, transformação em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória, glória a Deus, amados. Podemos se assentar? Então, meus queridos, aqui nós vemos duas palavras que se repetem bastante vezes nesse texto. São duas palavras que se chamam mundo e a outra é ódio. Então, na palavra de Deus, agora nós vimos mundo e ódio que se repete várias vezes. Jesus fala, onde eles irão viver e o que vão colher desse ambiente. Nessa palavra ele foi claro, aonde eles vão viver, quem? Os apóstolos. E o que eles vão colher de lá. Mas nós não estamos inseridos nesse mesmo texto? Sim, pois nós somos a continuação. Nós temos o Espírito Santo, estamos vivendo nesse mundo e até que Jesus volte, nós estaríamos aqui. Então nós estamos nesse contexto, um mundo que vai nos odiar. Palavra forte. Eles vão viver no mundo e do mundo eles vão colher ódio, mas isso se eles forem conforme a palavra de Deus. Aquilo que eu falei, existiriam duas porções, duas quantidades de pessoas, dois grupos de pessoas, umas que seguirão e outras que não seguirão. A palavra mundo, irmãos, quando a gente vai falar em Novo Testamento, a gente fala em grego. Então, grego, mundo em grego é cosmos. Então, cosmos em grego
é mundo. Então essa é a palavra a forma literal de se falar para mundo. Que mundo que é esse? Mundo, terra. Existem 3 formas de simples que João usa para explicar essa forma de mundo. E nós vamos ver, eu vou dar 3 exemplos para vocês conseguirem entender o que é esse mundo. Provavelmente vocês já conhecem de que mundo que ele está falando, mas é interessante nós sabermos. O primeiro mundo, então, é esse, que é o cosmos, que é a forma mais literal, que fala sobre o planeta Terra. Aquela bolinha azul que nós conhecemos lá, que é onde nós vivemos. Lá em João 1:10, o mundo foi feito por intermédio dele. Então, esse mundo ali em João 1:10, ele está falando do mundo, da geográfico ali. E tem uma outra forma que João vai falar com a gente também nesse livro, que é a forma mais alegórica da palavra, é uma forma já diferenciada um pouco, que ele vai falar lá em João 3:16, que é a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse mundo, ele já não está mais falando da terra. Deus amou a sua criação, mas ele não está nesse momento ali, João não está falando da terra, ele está falando das pessoas, dos habitantes da terra. E isso ali é interessante também nós entendermos que ele não está falando de toda a humanidade, ele está falando daqueles que seguirem a Jesus, que aceitarem Jesus. Então é uma porção de pessoas que ele vai amar, porque eles se entregaram, eles entenderam os planos de Deus. Então essa é uma forma mais alegórica de se falar. O exemplo que eu posso dar para vocês seria da forma assim: às vezes você fez um aniversário e alguém chega para você e pergunta assim, e quem foi? Daí você fala, foi todo mundo. Quer dizer, foi todo mundo, as 8 milhões de pessoas que existem no mundo lá? Não, né? Foi a todo mundo que era para ir. Um exemplo, então é uma porção de pessoas. Então, João também, no livro dele, ele usa esse contexto. Mas tem uma outra forma agora, que é a forma mais possível que ele poderia ter usado da palavra mundo, que é um sistema que rege esse mundo. Em alemão, se eu não me engano, é System Label, que fala, é o sistema do mundo. Então, ele usa dessa forma, é o sistema que rege esse mundo é dessa forma. Talvez fique mais fácil a gente falar do modo crentez, né? Assim, quando a gente fala assim, tipo, varão, varoa, se você falar isso no mundo, lá ninguém entende, né? Mas, então, é aquele crentez. Isso aqui é como se João estivesse falando dessa forma, usando desse estilo de falar, modo crentez. Quer ver? Então, vamos supor que a gente estivesse pegando o dicionário de crentez lá, que a gente tem lá, a gente vai falar assim, ó, mundo. Mundo é tudo aquilo contrário a Deus. Pessoa, comportamento, atitude, jeito de se vestir, envolver, política, sociedade, estrutura social. Tudo aquilo que for contrário a Deus. É esse mundo. Vocês já não viram essa expressão? Esse irmão ali, vê lá, de repente, o irmão tem alguma coisa, esse irmão ali era do mundo, entende? Essa expressão do mundo. Então, foi essa forma que João está falando ali nesse texto, esse mundo ali, João está falando, mas é Jesus está falando dessa forma, mas João, quando ele escreve, ele usa dessa forma, esse mundo está nesse contexto, então, se referindo ao sistema de valores desse mundo, aquilo que eu falei, duas porções lá no começo, tem uma porção de pessoas que aceitam e que vão seguir os caminhos do Senhor e pessoas que não vão aceitar. Então, esse sistema que envolve o mundo não está alinhado com Deus. Vamos ver lá. Isso é o que ele falou desde o 15, ali no capítulo 15, desde o 18 ao 19 mais ou menos. Ele está falando do sistema de viver, o sistema do mundo, a maneira de ser, e que envolve desde a cultura até o comportamento social, o estilo de vida, o jeito de falar, o jeito de comer, tudo que envolve a vida humana na Terra. É uma condição humana, a estrutura de viver do ser humano, e está dizendo o seguinte, ele usa aí nesse texto que nós acabamos de ler, todas as vezes aparece a palavra mundo, ele está nos se referindo a uma atitude, a um comportamento, a um pensamento, tudo que agloba a existência nessa terra que vai contra Deus. Então, isso que ele quis mostrar para nós ali. Ali no primeiro texto ele fala, se o mundo os odeia, então é o sistema desse mundo os odeia. E é nesse mundo que nós estamos inseridos. E por isso, o nosso tema da nossa pregação, que é o quê?
Alguém lembra? Do sofrimento. Então nós vamos sofrer. E olha só, esse sistema, ele tem um líder. Esse líder está lá em João 14:30, que fala assim, ó: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Então, o príncipe desse mundo, ele não tem nenhum poder direito sobre mim, Jesus fala. Mas então é o príncipe. Lá em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo chama Satanás do Deus desse século. Então, quem rege essa sistema do mundo hoje é Satanás. É forte, né, meus irmãos? Mas é isso que nós estamos vendo. Por isso que nós não vamos conseguir ter situações de estar, quando a gente estiver no mundo, a gente vai estar em atrito. Não vai ter como a gente estar naquele mundo se a gente estiver executando aquilo que Jesus nos orienta e nos direcionou. Os apóstolos passaram por isso. Os apóstolos, quando Jesus foi, que eles ficaram, muitos, vocês viram como eles morreram. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Muitos que simplesmente falavam que era cristão, eles eram colocados em mastros e eram acendidos, feitos como tocha. Imagine a dor e o sofrimento que eles passaram, simplesmente pelo fato de dizer que era cristão. Mas espera aí, e então, coitadinhos, né? Coitadinho de nós e coitadinho deles? Jesus não é coitadinho, não, porque olha aqui, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, por que nós estamos passando por essas situações? E por que os apóstolos passaram por essas situações? Porque Jesus já passou por isso. Jesus já mostrou que esse sistema de mundo está errado, que esse sistema não é o correto. E por isso fizeram o quê? Crucificaram e por isso mataram. Por inveja, por mágoa, por revolta, eles não conseguiram absorver aquilo que Jesus trouxe, porque Jesus, ele veio trazer, de uma certa forma, uma mudança de comportamento nas pessoas que estavam seguindo, mesmo as pessoas seguindo a Deus, porque eles estavam fora, eles começaram a se afastar dos caminhos de Deus, e Deus trouxe a direção, Jesus, né, trouxe a direção correta, ele foi a palavra se tornou vida e trouxe isso para nós. Então eles não tinham mais desculpa de não fazer o correto, porque Jesus veio, falou, explicou, caminhou com eles. Então eles tinham isso. E vejam lá, quando ele começa a pregar a mensagem a qual ele veio, então Jesus, enquanto ele estava com muitas pessoas, curando, quando ele estava em algum momento alimentando, quando Jesus estava, algumas pessoas estavam ficando prósperas por estar perto de Jesus, estava cheio de multidão, tinha muita gente com Jesus, estavam vindo todos eles, aquela multidão que vem, sabe aquela multidão que vai assim, quando fala assim, não, Deus te ama, vem aqui, fica aí do jeitinho que você está, faz todas as coisas erradas e continua aqui que Jesus te ama, prosperidade, vem aqui que tudo que você quiser, como se fosse uma estação, você liga lá, conversa com Deus e Deus te dá tudo. Deus te dá tudo? Não, Deus te dá tudo aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, porque muitas vezes aquilo que você quer pode te afastar de Deus, e ele fala que nós teremos opressões. Então aqui, agora veja só, quando Jesus agora muda o seu discurso, ele está vindo, está convertendo, agora ele muda ali, mas ainda continua na mesma essência, só que agora já é mais duro, mais forte. Quando Jesus então começa a pregar a mensagem que ele veio pregar mesmo, que é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venda as suas propriedades e dê aos pobres. Você tem que abandonar essa vida, você tem que morrer para essa vida. Olha, Jesus falando, eu mesmo estou indo morrer lá na cruz para salvar vocês. Aí o que aconteceu? As pessoas sumiram, começaram a debandar e pior, queriam crucificá-lo. Foram embora.
aconteceu com eles, todas essas multidões foram embora. Praticamente somente ele, Maria Madalena e sua mãe e João. Então ficou Jesus, Maria Madalena, Maria sua mãe e João quando ele foi crucificado. Cadê a pessoa? Cadê as pessoas? Cadê até os apóstolos que estavam do lado? Cadê Pedro, né? Pedro que falou, não vou te negar, não, vou com a espada. Não, não tinha ninguém. Todos o abandonaram. E ainda, Pilatos dá propõe ali uma situação para eles ali, para que eles viessem a libertar Jesus, porque ele não viu pecado, não viu nenhuma transgressão em Jesus. Então ele tem o perdão, né? O perdão ficou bem conhecido agora esses dias aqui, né? Então tem o perdão lá. Ele poderia oferecer o perdão na Páscoa, um perdão. Então ele oferece, tem Barrabás aqui e tem Jesus. Barrabás é assassino, é ladrão. Tem Jesus aqui. Se fosse no tempo de hoje, né? Os likezinhos lá. Quem que quer dar um like lá para condenar Barrabás? Todo mundo, ninguém deu like lá para Barrabás. E se fosse lá agora para Jesus? Todo mundo lá, só no likezinho. Condena, crucifica, condena, crucifica. Esse é o sistema. Essas são as pessoas que, quando são confrontadas, tiram ela do seu conforto, elas fazem isso. E Jesus fez isso. Jesus mostrou para elas, e o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado. Tudo no plano que tinha por Deus, porque Deus já conhecia o coração daqueles homens. Agora, nesse momento, nós temos que fazer essa reflexão. Como que nós estamos tratando com Deus? Nós estamos fazendo parte desse sistema ou nós estamos cumprindo aquilo que Jesus está mandando para nós? Esse sistema, ele é corrompido. E ele, se ele tem um líder que é Satanás, então aonde que vocês vão ver mais essas situações? Na moda, na política, no seu trabalho. As pessoas não contratam você se você às vezes for totalmente certinho. Porque às vezes você pode dar prejuízo ser certinho. Vamos supor que uma pessoa possa ir lá em determinado lugar lá na empresa, foi uma falha da empresa. E não chegou o produto naquele determinado horário, naquela determinada data. Aí o que a empresa fala? Fala que foi um caminhão que tombou, ou furou o pneu lá. Fala isso daí. O funcionário, se nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, o que nós vamos falar? Não, foi a empresa que fez errado, aqui ela tem que arcar. Esse funcionário dá lucro para a empresa? Não vai dar lucro. E o que a empresa vai fazer com você? Vai te mandar embora, vai te dar uma advertência. Então o sistema não colabora conosco. Esse sistema que rege essas situações não nos quer. E é interessante que nós podemos também fazer um certo termômetro. Cada um de nós, você que está em casa nos assistindo, que vai assistir esse vídeo daqui a um tempo, pode fazer ter como isso como um pequeno termômetro. Como o mundo está te aceitando? Você está de bem com o mundo? O mundo gosta de você? Você como cristão? Ou o mundo está te odiando? Porque se o mundo está te odiando, então você está no caminho certo. Agora, se você está de acordo com o mundo, peraí, dá uma freada e dá uma analisada aí que você tem algumas coisas erradas. Você está fazendo algumas coisas erradas nesse percurso aí. Vou dar alguns exemplos. A igreja, em 2013, em 2013 teve uma pesquisa do IBGE, que apontava que de cada 10 casamentos, em menos de um ano, 7 separavam-se. As pessoas se separavam. E uma Folha de São Paulo, um repórter da Folha de São Paulo foi lá e descobriu que desses 7 que se separavam, 4 deles eram cristãos. Eram crentes. Qual que é a lógica que é óbvio você chegar? Se você quer ficar casado por mais tempo de um ano, então não seja cristão. Aquilo que eu falei para vocês, termômetro. O que nós estamos fazendo? Nós que estamos aqui ouvindo dessa palavra, nós que estamos se alimentando, nós estamos sendo testemunha lá?
Porque há um tempo atrás nós não víamos pastores se separarem e casarem novamente. E hoje nós já estamos vendo isso acontecendo dentro da igreja. Quem que está indo lá fora? Nós que estamos indo lá fora mostrar para o mundo que somos a luz para o mundo, ou é o mundo que está entrando dentro da igreja e está começando a colocar a ordem? Venha como está. Fique como está. Não se arrependa. Você não precisa se arrepender. Aqui nós temos baladinha. Tem piscadinha de luz, tem tudo aqui que você quiser. Tem até guarda-chuvinha lá nos coquetel que nós fazemos. Só não tem a bebida. Venha. Nós estamos se tornando como o mundo ou nós estamos fazendo algo diferente aqui? Como que nós estamos trazendo as pessoas para dentro daqui? Nós não precisamos se moldar ao mundo. A igreja é sal da terra. Nós somos sal da terra. Então nós precisamos seguir com essas orientações. E Jesus, ele fala, se eu não me engano deixa eu voltar aqui, Mateus 10, eu sempre leio esse texto aqui, acaba sempre voltando lá, Mateus 10, 34 e 38. Acho que essa versão que eu estou usando aqui no tablet é da Ara. Não tem problema, vai mudar só um pouquinho. Olha o que Jesus fala para nós. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe a mais do que a mim, no caso Jesus, né, a Deus, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então a gente vai pegar esse texto aqui e vai falar, então Jesus veio separar todas as famílias, veio colocar... Não, não é. É todos aqueles que não estão alinhados com as coisas de Deus, vai acontecer isso mesmo. Se um filho estiver mais alinhado com as coisas de Deus e seu pai estiver fora disso, ele deve respeito. Mas ele não precisa fazer aquilo que o pai está fazendo de errado. Você está recebendo informação, você está recebendo ajuda. Então você não faz aquilo. Então é isso que Jesus está nos falando nesse texto aqui de Mateus. Ele não quer que todo mundo fique de boa. Se tiver todo mundo de boa no mundo, está tudo errado. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão ser cortadas e vão ser lançadas ao fogo. Porque o fogo vai queimar. Então é muito duro isso. Então, o que Deus quer? Que nós trabalhemos a família. E cada um ajudando o outro. Eu vou ajudar meu pai vai me ajudar e nós vamos caminhar e seguir essa palavra. Para que nós vamos para a terra prometida, onde nós vamos estar com Deus. Então, ainda que todas as condições, tudo esteja dando errado aqui, nós temos que olhar para o alto, porque nós só estamos passageiros aqui. Essa estadia aqui, ela é muito pequena para nós aqui, mas nós, com nossa carne, com aquele mundo que ainda lateja dentro da gente, ele fala assim, mas é tão bom, eu quero ter um carrão, quero ter uma casona, eu quero ter uma piscina. Tá bom, tudo bem, vamos pular essa. Eu quero ter essas coisas. E é natural. Só que tem coisas que elas são demais. Daí já tem o cara que quer ter promiscuidade. Os jovens, eles acham que eles podem ter sexo antes do casamento. Isso vai ficar tudo belezinha. Não, isso está nesse mundo, nesse sistema que a gente tem aqui que está errado. Jesus mostra outra coisa. Mas você que quer caminhar certinho, que quer ter o relacionamento ali certinho, que não vai ter essa situação, o que vai acontecer com você? Os outros vão falar para você, você é um careta. Você nem conheceu ainda a menina. Você é um bobão. É isso que o mundo prega para nós. Lá nas faculdades é isso que eles falam para a gente. Eu faz tempo, né? Mas vocês que estão mais próximos ali, é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo diretamente isso, nós estamos sendo atacados por essas informações, por esse sistema. Esse sistema que quer que nós sejamos igual a eles. Mas nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo. E se nós formos desse jeito, eles vão nos odiar.
Mas e daí? Eu prefiro ser odiado pelo mundo, mas amado por Deus. Porque lá eu sei que lá eu vou ter uma vida eterna. Inerente a essas condições que estão aqui na minha vida. Então, é difícil? É difícil, mas ele não falou que foi fácil, pois ele morreu na cruz para nos salvar. Ele nos mostrou e foi com ele primeiro. Ali no texto que ele fala, com o seu Senhor. O escravo não é maior que o seu Senhor. Se o seu Senhor passou por isso, nós vamos passar. Amém, meus irmãos? Estão conseguindo me entender? Estão conseguindo entender? É forte, mas é real, é verdade. Mas tem pessoas, tem doutrinas, tem igrejas que falam, não, está tudo bem. Venha como você está. Sim, nós devemos vir como estamos, mas temos que mudar. Temos que entender que essa palavra ela tem que nos mudar a nossa direção. Nós temos que sair fora do pecado. O pecado é abominação para Deus. O pecado ele fez parte da minha vida, hoje ele não pode mais fazer. Ainda que eu esteja, talvez, passando, mas eu tenho que lutar. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar de Deus para sair daquela situação. Porque senão, o que está me adiantando? O que o mundo está vendo em mim? E tem muitas pessoas do mundo que querem vir para a igreja, porque não precisa mudar nada. Está cheio de gente. Tem 5.000 pessoas numa, tem 1.000 pessoas em outra, mas e daí? Não sei se vocês já viram aquela tradicional igreja, assim, que a igreja está aqui, ele tem um barranco assim, as pessoas entram aqui e vão para baixo. Não adianta, não está tendo efeito, e é muito cômodo. Se eu não precisar mudar, é legal. Mas nós conhecemos uma palavra que é diferente, uma palavra que muda, uma palavra que transforma. E eu falo para vocês, se vocês seguirem ela, vocês vão ter problema. Mas muito melhor ter esse problema aqui e lá nós estarmos com Deus, para não sermos queimados. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Jesus faz a oração sacerdotal, que está lá em João 17, 14 até o 17, daí ele vai estar. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus falando para Deus. Eu tenho lhes dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são o mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, Jesus falando para os apóstolos e para nós, e sim que os guardes do mal, desse sistema. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus falando, eu não sou também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então Jesus, numa oração por nós, uma oração pelos seus apóstolos, ele fala isso. Eles são do mundo. Eles estão nesse mundo. Eu tirei eles do mundo. Mas eles não são desse mundo. Eles não fazem parte desse sistema. Eles estão sendo transformados. Então Jesus roga por nós. Assim como rogou por Pedro, que ele fala lá que o Satanás queria peneirá-lo. E Jesus estava orando por Pedro. Então, olha a preocupação. A verdade é que enquanto você se conforma a este mundo com os seus modismos, valores, conviverá muito bem. Nós passaremos muito bem. Mas quando começar a brilhar, quando nós, eu, você, começarmos a brilhar com a luz da justiça e agir como sal, confrontando a sociedade decadente, logo descobrirá que não somente está fora de moda, como fora do seu ambiente. Nós estaremos fora desse ambiente, se nós se posicionarmos dessa forma. Esta é a ideia que João está passando ali no 15, do 21 ao 22, mais ou menos, onde Jesus diz, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Então, tudo isso que eles estão fazendo para os apóstolos, quando queimaram, quando mataram, foi por causa de quem? De Jesus e pela palavra dele. E nós, da mesma forma, porque nós seguimos Jesus.
E isso vai totalmente contra. Em algumas situações, por mais que essa palavra, às vezes que a gente esteja explicando, falando para as pessoas, ela está no contexto, na origem da palavra, do que a gente está fazendo é uma coisa boa. Sabia que até nesses momentos eles desconfiam? Mesmo que você não fale da palavra de Jesus, ou fale um versículo, só pelo fato da frase, da forma que você montou, ela trazer uma coisa boa, uma coisa de amor, uma coisa que vai ajudar o seu próximo, vai trabalhar com ele. Sabia que o mundo começa a desconfiar? E já começa a planejar alguma coisa para que aquilo não saia? Porque eles farejam as coisas de Deus. As coisas boas, eles sabem, tem alguma coisa ali, ó. Vamos tentar colocar alguma pedra ali, vamos tentar fazer alguma coisa que atrapalhe eles para que aquilo não vá para frente. Mas nós temos que perseverar. Nós temos que lutar e se unirmos, permanecermos unidos. Existe uma situação que nós não podemos inverter na ordem, que é colocar Deus na frente de todas as coisas. Se nós colocarmos outra coisa na frente de Deus, nós começaríamos a estar mais no mundo. Vou listar algumas para vocês aqui. Ó. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as coisas, nós seremos discriminados pelos nossos amigos. Alguém de vocês já foi discriminado? Eu já fui. Quando eu vim para a casa de Deus, quando eu comecei a andar com Deus, eu fui discriminado. O crentinho lá. Agora ele só quer falar de Deus, agora acabou. Agora ele não vai com a gente mais na balada, agora ele não vai jogar mais bola com a gente, agora ele vai fazer um monte de coisa. Eu fui discriminado. Então todos aqueles que estavam ao meu lado, quando eu me posicionei Deus em primeiro lugar, um monte já ficou longe de mim. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, pessoalmente odiados por não nos conformar com a regra desse jogo. Então, se nós colocarmos Deus, nós não vamos nos conformar com as regras que nós estamos vendo aqui, do mundo. Aí, o mundo vai vir contra nós. Eles não vão gostar de nós. Considerar-nos não como uma autoridade em nossa área, para causa dos nossos fanatismo religioso. Então, eles não vão nos considerar uma autoridade, eles não vão ter respeito por nós, porque eles acham que nós somos fanáticos. Que nós não temos entendimento daquilo, nós simplesmente somos cegos. Foi implantada uma coisa na nossa cabeça ali e nós não temos mais olhar, nós não temos forma pensante. Claro que nós pensamos e vemos o que é bom para nós. Só que eles acham que não, que é só fanatismo religioso. E tanto que eles colocam todas as religiões no mesmo negócio. E tem religião aí que realmente é fanatismo. Os caras fazem umas perdição nas coisas. Né? Religião que eu falo, não as de Jesus, né? A Jesus Cristo. Porque tem muita gente que fala o nome de Deus aí, mas não sabe que lá Deus o cara está falando. Mas não é o Deus que eu conheço lá na Bíblia com D maiúsculo. O eu sou, o alfa, o ômega. Eles falam de Deus, mas não sei se é o Deus que nós seguimos. Agora, quando eles falam em Jesus, pode ver que muitos poucos falam de Jesus. E mais de Cristo ainda, porque Cristo foi o que morreu na cruz. Né? Na época tinha muitos Jesus. Né? Esse nome era um nome muito conhecido. Negados uma promoção. Já perceberam que às vezes as pessoas nos negam promoção? Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, foi o que eu citei de exemplo para nós. Às vezes você prejudica a empresa falando a verdade. Então eles nos negam a promoção, porque você não dá lucro para a empresa. Então se nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, nós teremos esse sofrimento. Vão nos considerar-nos intolerantes, fanáticos, porque não concordam com o estilo de vida que pensamos. A mesma coisa. Ridicularizados a qualquer hora que uma figura pública crente tropece ou caia em pecado. O que mais bomba quando tem de noticiário aí? Quando alguém que está com problema faz alguma coisa errada, ou quando alguém que está em um determinado lugar ou alguma posição, por exemplo, na casa de Deus, um pastor erra, faz alguma coisa errada. Não é nesse que vai vir em cima, não é onde que vai bombar a informação, não é onde que vai aparecer. Eles querem colocar o holofote naquilo ali. Ó. Adianta aí, ó. É isso que eles querem fazer. Nós temos que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar para que isso não venha acontecer. Traídos e pisados porque não nos defendemos. O que fala para muitas vezes? Nós temos como Jesus, sermos ovelha muda. Nós vamos ser pisados, nós vamos ser destruídos, e mesmo assim eles vão querer ainda mais fazer sobre nós, porque nós
ficamos quietos. E é o que Deus nos falou para fazer. Nós não podemos, nós temos que dar outra face. Se nós fizermos igual, nós estamos sendo de quem? Nós somos igual a quem? Ao mundo? Ao mundo. Então nós temos que dar a face. Então nós somos como ovelha muda, como Jesus. Nós temos que ser imitadores deles. Zombados por causa da nossa pureza de valores. Os nossos valores, os valores que nós aprendemos na palavra de Deus são totalmente diferentes do mundo. Então nós vamos ser zombados. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Amém, meus queridos? Tivemos algumas lições aprendidas hoje aqui. Primeiro, devemos lembrar que apesar de não haver motivo ou justificativa para tanto ódio, ele deve ser esperado. Não deveria ser assim. Porque nós fazemos as coisas boas para eles, nós ajudamos eles, mas nós devemos esperar, infelizmente, isso, porque o que rege esse mundo é o inimigo, é as leis que não são de Deus. E isso já é falado. Isso vai acontecer até que Jesus volte. Está em João 15, 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, odiaram a Jesus e nos odeiam também, sem motivo. Meus queridos, é difícil ser crente. É difícil, mas e quem falou que era ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Jesus nos mostra isso. Não espere nada diferente do que fizeram para Jesus. Essa é uma citação de 2 salmos de Davi, esse que eu li ali, que porque Jesus foi rejeitado. A soma total de todas as razões é que ele declarou ser igual a Deus. Então, por Jesus se declarar que ele era igual a Deus, eles os rejeitaram. Movidos pela inveja, os líderes judeus entregaram Jesus. Será que existe sequer uma boa razão? Não, não existia nenhuma boa razão para eles entregarem Jesus. Eles fizeram aquilo por inveja. Entregaram Jesus para a morte. Mas o ódio a Cristo não foi somente prometido, como também foi profetizado. Lá em Jeremias ele já fala, em Isaías ele já fala que isso ia acontecer. Então foi profetizado. Segunda lição que nós podemos aprender disso que nós vimos hoje. Devemos saber que ser ridicularizado, ignorados e rejeitados, olha as palavras que eu estou falando, ridicularizado, ignorados, rejeitados, vocês não têm sido. Desprezados, ou sofrer qualquer outra forma de ódio, é uma evidência que estamos cumprindo nossa missão como testemunhos de Cristo. Lembra que eu falei do termômetro? Comece a analisar. Como que você está? O mundo está te odiando ou o mundo está aplaudindo o que você está fazendo? Porque isso é uma reflexão que todos os dias vocês, cristãos, temos que fazer. Porque senão nós estamos indo para o lado errado. Amém, meus irmãos? É isso. A ideia é: não fuja daquele trabalho, família ou vizinho que não gosta de você, ou ignora ou te insulta. Às vezes tem aquela pessoa que você quer falar de Deus para ela, você quer trazer esse amor para ela, você quer conversar com ela, mas ela te impede. Se você vai conversar com ela, ela já vem com pedra, pau, você vai por aqui, ela vai por lá, ela tenta te evitar. E você, às vezes, por não ter esse confronto com ela, você começa a se acomodar. Jesus não quer que nós façamos isso. Jesus quer que nós vamos até ela, que nós comecemos a falar disso daí, porque isso vai transformar essa pessoa e ela pode se sentir tocada por aquilo, pelo Espírito Santo, e começar a mudar de vida. Então Ele quer que nós façamos isso. Então não abandone, mesmo que ele esteja perdido. A gente tem que entender uma coisa: nós amamos as pessoas, não amamos o que elas fazem. E isso é muito difícil para nós, porque é muito mais fácil a gente repelir ela quando ela está no erro. A gente quer que ela fique de lá. Não, sai daqui, está no mundo. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que estar com ela lá no mundo, mas nós temos que ser a luz, nós temos que trazer o salgar, fazer algo diferente na vida dela. É isso que Jesus está querendo falar para nós. Esse ensinamento nosso para hoje.
E a terceira, que é devermos constantemente nos lembrar do que o ódio do mundo é equilibrado. Aqui é um grande ensinamento, meus queridos. O mundo lá fora vai te dar ódio. O mundo lá fora vai querer te matar. O mundo lá fora vai querer te crucificar. O mundo lá fora vai querer te destruir. Mas aqui dentro, meus irmãos, aqui dentro Jesus fala para que nós nos amemos uns aos outros. Quando a gente fala que a gente fica em casa, você que está me ouvindo lá em casa, talvez você esteja no conforto do seu sofá. E seja muito bom ficar lá. Só que você aí no seu conforto do seu sofá, você não ouve e não sente esse amor aqui. Porque nós temos que amar uns aos outros, é isso que Jesus fala. Ainda que de repente o Edson não esteja fazendo uma coisa certa, eu vou caminhar com ele, eu vou andar com ele, vou amar ele, assim como ele vai fazer comigo. Porque é isso que Jesus deixou lá em João 15:17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Porque é só por esse amor. Eu não tolero, às vezes, a música que uma pessoa ouve, o jeito, às vezes é mais rápida, às vezes é mais lenta. Mas eu tenho que amar, porque ele é meu irmão. E nós temos que se amar aqui, porque lá fora vocês vão receber o quê? Pancada, pedrada e ódio. Mas aqui nós temos que amar. Viram a importância da igreja? Isso na tua casa você consegue? Você não vai conseguir. Aqui você vai conseguir. Então, meus queridos, amemos uns aos outros. Ainda que você não goste que o irmão aqui faça um movimento, toda hora ele cruza a perna, cruza a outra perna, ele faz uma coisa, balança a cabeça, bate palma diferente, ame ele. Talvez ele não consiga nem ficar parado, porque tem alguma coisa nele. Ele não consegue. Mas o que a gente já fica? Acaba até o culto. Ai, já acabou. Olha, não consigo nem prestar atenção. Que amor é esse que nós estamos tendo com os nossos irmãos? Se lá fora nós vamos receber ódio aqui também. Metanoia, mudança de atitude. É o que Jesus quer que nós nos amemos. Talvez nós possamos achar uma forma de estar junto. Ainda que eu não goste do meu irmão. Talvez ele fale uma coisa, talvez ele... Eu nem entendi direito o que ele quis dizer. Mas eu tenho que apoiar ele. Se não foi contra a palavra de Deus, se não foi assim direcionada, uma coisa muito... Eu não sei. De repente ele está falando a mesma linguagem que eu, só que é um pouquinho diferente. Entende? Ele está usando um crentez um pouquinho mais avançado. Entendem, meus queridos? Então é isso, nós temos que nos amar. A palavra fala que o mundo vai nos odiar, mas nós temos que nos amar. É isso que ele está pedindo. E mais interessante ainda, o que ele fala lá no último versículo lá, no 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então nós temos o Espírito Santo que está lá falando, ali está todo querendo falar. Faz, irmão, abraça ele, vai lá, fala para ele que Jesus ama ele, e você está ali resistindo, mas o Espírito Santo está lá forte ali querendo abraçar, ama ele, ainda que ele fale umas coisas erradas, ainda que ele seja insistente, ainda que ele faça todas essas situações e alguma outra que eu não sei qual poderia ser na tua vida lá, que às vezes te tira atenção aqui no culto, ou te tira atenção na rua, ou te tira atenção na tua casa. Ame ele, porque Jesus amou tanto, que ele morreu na cruz. E nós não queremos, às vezes, dar um abraço no irmão, porque ele está com um cheiro um pouquinho diferente. Porque ele, por sua tá com a debilidade, ele ficou com incontinência e está cheirando mal. E cheira, como o pastor falou aquela vez, cheira mesmo. Uma pessoa que está com cheiro de xixi cheira mal. E você precisa da ação do Espírito Santo para você abraçar ele. E você precisa amar. Ame o seu irmão. Jesus garante que o mundo zombará ou até matará. O encorajamento virá quando colocamos nossos braços nos ombros do outro. Compartilhemos aquele fardo e permanecemos firmes. Ombrear, meus queridos, ombrear uns aos outros. Nós aqui nos ombreamos para enfrentar o mundo lá fora. E
Estamos apenas, se tivermos, no início das dores, porque ficará pior. E conforme a atitude que nós estivermos hoje ou daqui para frente, vai ficar cada vez pior. E é alguma mentira? Não, porque Deus já falou que isso vai acontecer mesmo. Vai chegar o ponto de eu estar aqui falando e pregando, e vão vir me algemar lá na frente. Porque eu estou falando contra aquilo que esse mundo rege. Pastor, aquele que estiver aqui, você na rua, quando você falar alguma coisa que for contrário ao que o mundo rege, você vai ser preso. Já estamos caminhando para isso. Só que daí o que eu quero? Eu quero ficar no conforto do meu lar, ou eu quero ir para Cristo? É uma coisa que nós temos que pensar, desde já. E é isso que Jesus veio falar, nesse texto. Nós não vamos ser tirados desse sofrimento, nós vamos passar por ele. Então, se de repente alguém falar para você, não, fica tranquilo, vai estar tudo certo, tudo na tua vida vai dar certo. Não, meus queridos, pode tudo dar totalmente errado, mas você vai estar com Cristo. E isso que é o que importa. Se você de repente tem uma doença, que nem eu estava, e eu viesse a falecer, eu ia para Cristo. Não importa. Então Deus faz aquilo que Ele quiser. Eu vou orar, eu faço o que está no meu caminho. Vocês também têm que fazer aquilo que está no caminho de vocês. Mas o que vai acontecer, a Ele pertence. Mas eu não vou me arrastar, me direcionar fora do caminho que Ele tem para a minha vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É isso que eu tinha para vocês nessa noite. Eu queria que vamos ficar sentados um pouco ainda. Eu vou conversar com você e que você faça uma análise de tudo isso que eu falei. Se tiver alguém, e hoje eu vou falar para vocês, não, vamos fazer diferente, se coloque em pé. Se fosse um outro momento, eu falaria para você ficar no seu lugar e para você somente levantar seu braço. Mas hoje é uma palavra diferenciada, aonde eu creio que nós estamos entre irmãos. E nós não vamos olhar para aquele irmão que vira aqui na frente. E você precisa tomar uma atitude. E essa atitude ela já começa no você se levantar e você vir aqui. Se tem alguma coisa na sua vida que você estava errada e você não quer mais estar dessa forma, o lugar de você estar aqui é aqui na frente, pedindo a Deus. Então, se tem alguém que quer se reconciliar, olha, Abadeu, eu estava fora dos caminhos do Senhor Jesus. Eu não estava fazendo nada certo, mas hoje eu entendi o que eu preciso fazer. Eu quero ir aqui na frente, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso eles, eu coloco nas mãos do Senhor. Esse é o momento é aqui. Eu não sei quem vai ser, eu não sei qual é a pessoa, mas eu sei que o local de estar é aqui, nos pés do Senhor, pedindo perdão para Ele. Não é para o homem, não é para o presbítero, não é para ninguém, é para Deus, é para Jesus. Então, se tem alguém que quer se reconciliar com Deus, venha aqui à frente hoje. Você que estiver na sua casa, porventura quiser fazer isso, aí sim, você não tem como estar vindo aqui, mas se ajoelhe, coloque para dentro de Deus e peça esse perdão, e peça para Deus fazer esse reconcerto com você. Amém? Tem alguém, eu vou perguntar a última vez, tem alguém que quer fazer esse reconcerto com Deus, quer vir alinhar isso com Deus, estava totalmente desorganizado, vem aqui à frente. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de vir aqui? Aleluia, glória a Deus. Fechem os olhos, irmãos, todos com os olhos fechados. Aqui tem uma irmã, uma pessoa que precisa de se reconciliar com Cristo. E esse é o amor que nós damos. O mundo pode odiar, mas nós amamos, nós a amamos. Nós amamos porque ela é temente a Deus e porque ela está aqui tomando uma atitude, Pai. Eu quero orar pela vida da sua filha, eu quero orar pela tua igreja, eu quero que o Senhor venha transformar, Senhor Deus. Talvez eu não tenha condições de vir aqui à frente, mas essa palavra veio arder no meu coração. Fala comigo, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus. Eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus, essa vida, Pai. Jeová Rafá, Jeová Jiré, Deus de cura e Deus de providência, vem sobre a vida dela, Pai.
Senhor Deus, ela vem se colocando diante de Ti, Senhor Jesus, nesse momento, Pai. Oh, Senhor Deus, ela quebra todas as barreiras que o corpo, que a sua carne queria, Senhor Deus. Ela rompe com todos esses sentimentos. E ela vem se colocar diante de Ti, Senhor Jesus. Colocando o Senhor Jesus na Tua presença, Pai. Ela quer uma mudança, Senhor Deus. Adentra sobre a vida dela. Adentra sobre, Senhor Deus, desde o topo da cabeça à planta dos pés, para que haja essa mudança, Senhor Deus. E nós estamos prontos, ó Pai, para amar, para, Senhor Jesus, estar com ela em todas as situações, em ajudar. Aqui está a Tua igreja, Senhor Deus. Aqui está a Tua igreja, Senhor Deus. Aquela que vai passar pelas provações, aquela que vai passar pelas dificuldades, mas vai estar alegre, não pelas consequências, não pela situação, mas por aqui o Senhor está conosco, porque o Senhor, nós estamos nos Teu caminho, Senhor Deus. Isso nos traz uma alegria que excede todo o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, glória a Deus. Amada igreja, pode sentar. Os Edson estejam ali. Aleluia.